Senhor e Ele me respondeu. Perdido estava, tentando fugir da sua doce voz. No abismo me lançou para que eu pudesse ver. Um orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão. E me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Cante-se, Deus é justo e compassivo, eterno. Sua aliança eu não posso compreender. A Deus pertence a salvação. No abismo me lançou para que eu pudesse ver. O orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão. E me lembrou que é o Deus rico em compaixão. No abismo me lançou para que eu pudesse ver. Um orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão. E me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna. Sua aliança eu não posso compreender. A Deus pertence a salvação. Glória a Deus. A Deus pertence a salvação. Seu amor é lindo, é incomparável. Busca o homem mesmo estando no abismo, estando no pior lugar da sua existência. Até lá o Senhor vai atrás deste homem com o objetivo de libertar, de salvar, de resgatar, de mostrar seu amor e a sua eterna misericórdia. Muito bem, hoje, 23 de setembro de 2025, nosso grupo Oração a Toda Hora. Como Jesus Cristo é mencionado em cada livro da Bíblia, nosso subtema, o livro do profeta Jonas, é repleto de simbolismo e lições que prenunciam a vinda de Cristo, ou Messias prometido. A jornada de Jonas e sua missão em Nínive se entrelaçam com os temas centrais do Evangelho de Cristo, como o arrependimento, a misericórdia divina e a salvação oferecida a todas as nações. Nosso versículo de ouro diz assim: Jonas, do interior do peixe, orou ao Senhor. Jonas 2, capítulo 1. Também fui lançado nas profundezas. Jonas 2, 3. Eu sabia que és um Deus compassivo. Jonas 4, 2. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: por que Jonas escolheu ir para Tarsis? No entanto, como sabemos, quando Jonas recebeu essa designação, rejeitou a clara ordem de Deus e seguiu na direção oposta a Nínive, optando por ir para Tarsis pelo caminho do mar. Ele fez isto porque não queria que nenhuma forma de misericórdia, bondade ou graça do Senhor chegasse à cidade de Nínive. Olha que crueldade no coração do profeta, é muito difícil.
Nosso destaque está no capítulo 2, verso 1 a 10, que diz assim: Orou Jonas ao Senhor desde o ventre do peixe, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas, as tuas vagas se passaram por cima de mim. E eu disse: Lançada estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas, se enrolaram na minha cabeça. Só um pontinho, nós ficamos imaginando qual foi a angústia de Jonas ao ser engolido por um peixe, né? E como estava ele lá no ventre do peixe, com todas aquelas algas que o peixe come, né? E aqui já dá a entender que não era uma baleia, porque baleia não come algas, né? Então, aqui ele fala do estado muito triste, quando ele diz: Do ventre do inferno gritei. Tal era a angústia. Ele não esperava, talvez, mais sair dali com vida. Ele acreditava que ele poderia ver o santuário de Deus, mas por quê? Porque ele acreditava que ele ia ser abençoado no final na questão da eternidade. Aí diz: Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor Deus meu. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Jonas 2, 1 a 10. A nossa leitura do assunto é capítulo 4 de Jonas, que diz: Mas desgostou-se Jonas em extremo disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Pois que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és piedoso, misericordioso, longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele disse: O Senhor, é razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da cidade e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu em cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e este desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E disse ele: Justo é desejar a morte. Disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e outra noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Que coisa, né?
Nós vamos refletir isso, se Deus quiser, amanhã. No momento, hoje, nós vamos refletir só a questão do anúncio do que Jonas falou nas suas profecias e essa notabilidade a respeito de Jesus Cristo. Muito bem, o livro do profeta Jonas é repleto de simbolismo e de sons que prenunciam a vinda de Cristo. A súplica de Jonas em seu retorno à submissão. Jonas capítulo 2. No interior do peixe, Jonas orou ao Senhor. Até que ponto na história Jonas não havia se dedicado à oração? A gente não sabe, né? Se Jonas era um homem de oração, um profeta chegado a Deus. E a gente entende que Jonas, mesmo sendo profeta, era um homem cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança. O que pode nos fazer repensar a nossa história. A gente até muitas vezes somos pessoas boas, estendemos as mãos, mas guardamos coisas negativas dentro de nós que precisam ser removidas. A desobediência tende a mirar a força da comunicação com Deus. Em seu desespero, Jonas clamou ao Senhor. Frequentemente, Deus permite que aqueles que se desviam passem por aflições, para motivá-los a buscar a sua face em oração novamente. A angústia de Jonas foi tão intensa que suas palavras prenunciam o sofrimento de Cristo na cruz. Enclausurado no peixe, Jonas reconheceu que Deus estava orquestrando seus passos e clamou: "Fui lançado nas profundezas." Jonas 2:3. O que mostra para a gente aqui é que na angústia de Jonas, ele aponta para uma situação muito difícil. Está numa posição onde você é totalmente impotente. Jonas caiu no mar, engolido por um peixe. Ele, mesmo que saísse do ventre do peixe, dentro da água morreria, não tinha condições de voltar à vida. E ele clama na sua angústia ao Senhor. Isso é muito profundo, né? Quantos de nós só reconhecemos que somos impotentes quando realmente o pior acontece com a gente? Parece que a gente é onipotente quando se trata de tomar decisões, sabe? De avançar onde não deve avançar, pegar o que não deve pegar, suplantar as pessoas, humilhar as pessoas, se achando porque tem um certo recurso, porque é uma pessoa inteligente, porque é uma pessoa de status. Quantos se afortunam nessa situação? Quantos se baseiam nessa situação que é nada? Como disse o pregador, ou seja, Salomão, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, tudo perece, tudo vai acabar, tudo vai ficar. Nós precisamos ter esse cuidado com a gente. Admitir a soberania divina foi seu primeiro passo para voltar em direção à vontade de Deus. Jonas dirigiu sua oração ao templo em Jerusalém, mudando a sua atitude de queixa para gratidão, e prometeu ofertar sacrifícios e cumprir os seus votos. Este ato simboliza a verdadeira salvação quando a gente se arrepende. Jonas prontamente experimentou a graça divina, sendo liberado do peixe. Como, neste caso exemplar, nossas próprias circunstâncias nos prendem até que decidamos obedecer à vontade plena de Deus. Será que nós precisamos passar por uma situação muito vexatosa para entender que somos fracos? A obediência sem afeto. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Em 40 dias Nínive será destruída. Jonas 3:4. Deus, em sua paciência e misericórdia, frequentemente renova seu chamado ao que resiste em colaborar com ele.
a gente precisa perceber se nós estamos realmente colaborando com Deus ou se nós estamos sendo um instrumento para dificultar a vontade de Deus na vida do seu povo ou na vida da família. No contexto bíblico, seguindo essa segunda chamada de Deus a Jonas, Tarsis é localizada no sudoeste da Espanha. Tarsis era uma colônia fenícia no Mediterrâneo, a quase 4.000 quilômetros de distância de Jope, onde Jonas embarcou. Tarsis é o nome de uma cidade ou localidade distante de Israel, provavelmente localizada no extremo oeste do mar Mediterrâneo. Isaías, capítulo 23, verso 6, sugere que Tarsis era uma ilha. Jeremias menciona que a prata vinda de Tarsis era abatida. Ezequiel descreve os fenícios de Tiro trazendo de Tarsis diversos metais valiosos. Preste bem atenção que os profetas falaram desta ilha, dessa localidade. Já a cidade de Nínive era a cidade, atual Iraque. Era uma cidade de onde? Da Síria, né? Era uma cidade da Síria, a capital da Síria. E ficava a nordeste de Israel, exigindo uma viagem de cerca de 800 a 900 quilômetros para chegar lá. Era mais perto ir para Nínive do que ir para Tarsis. Como Jonas não chegou em Tarsis e ainda foi lançado no mar, alguns chegam a afirmar que Jonas partiu para Nínive, no ventre do peixe, em uma jornada de cerca de 1.500 quilômetros naquela época. Duraria semanas para chegar ao objetivo novamente. Ou seja, 1.500 quilômetros dividido por 72 horas, que são 3 dias, cerca de 5.787, 5 horas, 787 segundos. Que significa que o grande peixe nadou quase 6 km por hora para trazer Jonas de volta ou levar Jonas até Nínive. Jonas chegou elétrico em Nínive devido à resposta da oração. Tanto que, ao alcançar a imensa cidade, Jonas precisou apenas 3 dias para atravessá-la toda, tanto que ele estava elétrico, né? A outra ou animado pela questão de Deus ter libertado ele daquela situação, que ele pensou que ia morrer, né? Ou talvez pelo temor, porque desta feita ele percebeu que de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. E ele então sai correndo para efetuar o falar de Deus. Apesar de cumprir a ordem divina, Jonas pregava sem compaixão pelos ninivitas. Como a gente vê pessoas pregando o evangelho sem compaixão? Às vezes até parece que o camarada está revestido de ódio, né? Falar veraz é uma coisa, falar com autoridade é outra coisa, mas falar com ódio, falar com desejo de vingança, falar como se você quisesse, você fosse santo e a pessoa fosse lá do outro lado fosse ímpia, esquecendo que somos pecadores e que o evangelho é que é santo e que o evangelho vem de cima, não é de baixo, que não é a nossa santidade que produz salvação, é a santidade de Deus que produz salvação. É a graça de Deus, melhor. Sua pregação, ou melhor, então Jonas pregava sem compaixão pelo ninivita, antecipando como satisfação íntima a destruição da cidade. Ou seja, Jonas prega o mais rápido possível para que Deus pudesse cumprir a sua palavra e aquela cidade fosse subvertida. Sua pregação, embora fiel à mensagem divina, ou seja, não é que a gente não esteja, não, o pregador esteja sendo mentiroso. Não. Muitas vezes você prega com ênfase, mas não é mentiroso.
Mas muitas das vezes você prega com ênfase, mas com um desejo que não é o de Deus. A mensagem pode ser de Deus, mas a forma que muitos usam nunca foi de Deus, porque Deus não precisa de ofensas, Deus não precisa de pressão, Deus precisa falar verazmente, falar com autoridade, como Jesus falava, né? Jesus nunca deixou de falar, pelo contrário, as escrituras mostram que as pessoas se admiravam da autoridade de Jesus. Muito bem, surpreendentemente, a cidade inteira, incluindo o rei, arrependeu-se com sinceridade, levando Deus a poupar a cidade de Nínive da destruição. Esse desfecho frustrou Jonas, tanto pelo seu desejo de ver Nínive arrasada, quanto pelo temor de que sua credibilidade profética fosse questionada. Vale ressaltar que a profecia bíblica é condicional, permitindo a escolha humana, ao contrário da literatura apocalíptica, cujo cumprimento é inevitável. Ou seja, enquanto não chegar o dia do fim, enquanto não chegar o momento final, nós podemos nos arrepender, né? Há chance de misericórdia. Há oportunidade de eu entender a mensagem, de você entender a mensagem, se humilhar aos pés do Senhor. Cuidado para que você não perca o tempo, ou eu não perca o tempo de me humilhar e de me arrepender. O descontentamento de Jonas, no capítulo 4, ao testemunhar o perdão divino ao ninivita, indicando que sua decisão espiritual persistia, sua indignação revela uma obediência incompleta ou uma reclamação contra a generosidade de Deus. Ele disse para Deus: eu sabia que és um Deus compassivo. Capítulo 4, verso 2. Protestou Jonas, demonstrando um entendimento teórico das coisas de Deus, mas falhando em aplicar o amor na prática. O ministério de Jonas nos oferece uma lição valiosa. A pregação deve ser feita com genuína compaixão e não apenas com o desejo de condenar. Jonas priorizava a sua reputação em detrimento da redenção dos outros, exemplificando um egoísmo que nos serve de advertência. Já pensou, né? A gente achar que é portador do juízo de Deus? Você já pensou o profeta achar que ele é dono do juízo de Deus? Que ele pode ajuizar alguém, que ele pode condenar alguém? Que Jesus disse: eu não condeno, a minha palavra o há de julgar no último dia. Por que Jesus fala a minha palavra? Porque ele estava falando a verdade. E a verdade, ela pode ser falada normalmente, naturalmente, como eu estou falando, e ela não vai mudar. Porque se é verdade, e se foi Deus quem a enviou, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia sem cumprir o seu desígnio. Ou seja, não é preciso gritar, e às vezes até a pessoa, por sua emoção, grita, mas não é o grito do pregador, não é a ênfase do pregador, não é o desejo de vingança do pregador, não é a satisfação de ver as pessoas se humilhando que o pregador tem, que vai mudar ou que vai fazer a palavra valer mais do que ela vale. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, por si, já vem de Deus dosado da condição necessária para destruir as fontes de Satanás. É o que diz no capítulo 10 de Atos, versículo 38, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, a palavra que sai da boca de Deus, ela é suficiente para derrubar todas as muralhas, derrubar qualquer exército que se levante, porque o Senhor, uma vez lançada a sua palavra de ordem, ela só volta para si quando ela tiver cumprido o seu projeto. Jonas foi repreendido por Deus, que utilizou a criação de um grande peixe, uma planta que ofereceu a sombra até que o verme chegou nela,
para ensinar sobre a sua compaixão e soberania. Ou seja, Deus teve compaixão de Jonas, atendeu sua oração e devolveu ele para a terra firme. E depois tem compaixão de Jonas ao vê-lo no sol quente, mesmo que ele fez uma cabana, mas me parece que a cabana dele não oferecia o impedimento do sol, e Deus faz nascer uma aboboreira, né, tipo, com uma folha bem grande, que a aboboreira ela tem uma folha bem grande, e aí aquilo faz com que ela cubra e traga sombra para Jonas. Mas o mesmo Deus que faz a aboboreira crescer de uma noite para outra, no outro dia pela manhã, quando Jonas está esperando que o terceiro dia Deus destrua a cidade, e aí ele estava ouvindo o clamor. Ele estava ouvindo as pessoas se humilhando. Ele estava vendo a correria das pessoas. Ele estava vendo o rei anunciar para todo mundo que se humilhasse. Mas Jonas não estava nem aí. É aquele tipo de pregador, é aquele tipo de mensageiro, é aquele tipo de líder, porque tem líder assim, que ele acha que ele tem o poder na mão, que ele pode disciplinar, que ele pode derrubar, que ele pode impedir, que ele pode afastar. Ainda tem aqueles cara de pau que determinam o tempo. Tipo assim, daqui a 10 meses você vai poder receber perdão. Que canalice é essa, sabe? Essa coisa de uma pessoa que administra o Evangelho de Cristo. A Bíblia fala de arrependimento. Se houver arrependimento, a pessoa é abençoada. Você já pensou, Jonas estava em pecado quando caiu no mar. E Deus perdoou ele no ventre do peixe com uma única oração. Mas se fosse no nosso tempo, talvez Jonas fosse disciplinado, fosse afastado do ministério, perdesse o poder de profeta, seria jogado ao limbo, com certeza, né? Jonas não merecia a atenção de pastor, de presidente, que hoje agora uma tal de presidente é um tal de eu sou apóstolo, é um tal de reverendo, e esses infelizes, esses filhos, não sei das quantas, se acham no direito de ter o poder de jogar uma pessoa no fogo do inferno. Que coisa triste, né? Que coisa maléfica. Você só pode pronunciar um juízo se vier da boca de Deus. A palavra de Deus fala que Elias faz uma proposta. Se eu sou, quando vieram aqueles homens querer prender ele, se eu sou homem de Deus, como vocês estão falando, vai cair fogo do céu e pegar o seu comandante e aos seus comandados. E aconteceu. Mas por quê? Porque eles estavam mentindo. Porque eles estavam ali para enganar, para se aproveitar, falar assim, mais ou menos, para pegar o besta do Elias. Mas Elias usou a palavra sábia. Aí sim, Deus cumpriu. Quando Elias clama e cai fogo do céu, caiu porque Deus viu que Elias não tinha o propósito de matar ninguém. Mas Jonas estava disposto a ver a cidade subvertida assim. E quantos não pregam hoje, quantos não anunciam hoje com desejo de vingança, com desejo de matar, com desejo de destruir, que eu quero ver mais o circo pegar fogo. Ah, mas eu estou falando a palavra de Deus. E quem disse que a palavra de Deus tem o principal objetivo de destruir? Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, né? Eu vim trazer para vocês a palavra, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é meu, a mudança é minha. Eu tenho que entender que o pecado sou eu estou falhando. E o pregador não é mais santo do que o Evangelho que ele prega. Não. E a mensagem que ele prega não lhe pertence. Por isso ele não tem autoridade sobre a mensagem. A mensagem tem autoridade sobre ele. E ele deve estar submisso, humilde e disposto a ver aquelas pessoas se arrependendo e sendo resgatadas. Porque qual é a felicidade de Deus? A Bíblia é muito clara quando diz que há festa no céu pelo um pecador que se arrepende. E por que é que o pregador, o anunciador, um presidente de ministério, um pastor presidente, um pseudo-apóstolo desse,
tem prazer em ver as pessoas afastadas da igreja, disciplinada e não convertida. Ah, mas foi porque Pedro mandou que houvesse morte no camarada lá. Não, Pedro falou para Ananias, tu mentiu, né? Tu mentiu. Então Pedro foi cheio do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo que está falando por mim, se a mensagem que eu estou pregando é uma mensagem evangelística, mas é uma mensagem tirada da Bíblia Sagrada, eu não posso usar a Bíblia para amaldiçoar. Eu devo usar a Bíblia para anunciar as verdades de Deus, para que haja conversão e arrependimento. Jonas é repleto de simbolismo e lições que prenunciam a vinda de Cristo. Jonas foi chamado por Deus para pregar arrependimento à cidade de Nínive, conhecida por sua maldade. No entanto, fugindo de sua missão, Jonas tenta escapar da presença do Senhor, embarcando ao contrário, e depois ainda se acha no direito de querer que Deus matasse aquela cidade, se ele mesmo merecia a morte, e Deus não o fez. Cristo, o Messias prometido, a conexão entre Jonas e Cristo é explicitamente mencionada em Mateus capítulo 12, verso 40. Jesus declara: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E esta referência não apenas valida a historicidade de Jonas, do livro de Jonas, mas também aponta para a morte e ressurreição de Cristo como um sinal supremo do amor de Deus pela humanidade. O arrependimento é a misericórdia. A mensagem de Jonas a Nínive é um apelo ao arrependimento do ninivita, culminando num jejum e na oração, mesmo do rei, refletindo a abertura de Deus para o arrependimento de todas aquelas pessoas, de todos os povos em sua volta. Da mesma forma, Jesus Cristo pregou o arrependimento como caminho no reino de Deus, destacando a alegria dos céus por um pecador que se arrepende. Que Deus nos ajude a entender a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para orar e clamar ao Teu nome. O Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é tremendo, o Senhor é glorioso, o Senhor é a majestade superior. E estás acima de tudo e de todos. E para mim é um prazer muito grande, Senhor, poder orar diante de Ti. Orar não só pelas pessoas, mas orar por mim. Orar também pelos meus filhos e filhas. Orar pela minha esposa, pelos meus primos, meus sobrinhos, meus irmãos, meus tios irmãos. Ou seja, meu Pai, pelos meus familiares, orar pelos meus vizinhos, orar pelos meus amigos, orar por essas pessoas que fazem parte do grupo de oração, ao qual nós oramos todos os dias e todas as madrugadas. Pai, orar sim a toda hora, porque o Senhor sabe a necessidade das pessoas que estão aflitas, carentes, que estão duvidosas, que estão amedrontadas, que estão em circunstância penosa, que estão na depressão, que estão vivendo sendo ofendida, sendo ferida, Senhor. Até mesmo aquelas pessoas odiosas, aquelas pessoas, Senhor, que perderam a esperança na vida, que não têm mais prazer na vida, que odeiam ou foram ensinados a odiar quem lhe repreende ou quem duvida da sua palavra ou simplesmente que discorde de sua mensagem. Pai, muitas vezes o fato de alguém discordar não significa que essa pessoa é digna de morrer. Precisamos aprender, meu Pai, respeitar a livre escolha das pessoas. Precisamos, meu Pai, respeitar, Senhor, a liberdade de expressão das pessoas. Precisamos entender que as pessoas têm o direito de escolha. Até que o dia do juízo chegue, todos podem, Senhor, escolher o bem e o mal, ou o mal. Ninguém pode servir a dois senhores, meu Pai, diz a tua palavra. Ou as pessoas servem a ti, ou servem a si mesmo, ou servem as riquezas, ou servem os demônios, ou servem, Senhor, as estátuas, ou servem, Senhor, as imagens de escultura, os ídolos.
Não podemos servir a Ti e servir essas coisas ao mesmo tempo. A Tua palavra diz que eu não posso me assentar na Tua mesa e depois me assentar na mesa dos demônios, Senhor. Eu preciso entender que quem é amigo do mundo, meu Pai, se constitui inimigo Teu. Então eu preciso tomar a melhor decisão, que é seguir Teu Filho, que é amar Teu Filho, porque Ele mesmo foi que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Ele mesmo disse: ide, anunciai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, meu Pai. Então Deus, Pai, Jesus falou e nós precisamos repetir para as multidões. Jesus falou e nós precisamos evangelizar. Jesus falou e nós precisamos ter calma, prudência para anunciar a verdade a quem precisa. Nós não podemos nos prevalecer da posição, da postura. Sim, cometemos falhas. Sim, Senhor, às vezes até ofendemos as pessoas com as nossas palavras, mas não é a nossa palavra que salva. Não é a nossa mensagem que salva, é a tua mensagem. Jonas, mesmo pregando sem compaixão, Jonas, meu pai, mesmo desejando ver aquela cidade cair, ser subvertida, não aconteceu, porque Jonas estava pregando uma mensagem de arrependimento e ele não estava percebendo. Mas ele já tinha entendido que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, um Deus de perdão, um Deus que aceita que a pessoa mude. Na cabeça de Jonas, o Senhor mudou, mas na tua cabeça, Senhor, quem mudou foi Nínive. Quem se arrependeu foi Nínive. E é esse o teu desejo, que a gente mude, que a gente se humilhe, que a gente se arrependa, que a gente deixe de praticar a promiscuidade, que a gente deixe de praticar, Senhor, o sexo livre, que a gente deixe de ser, Senhor, fornicador, que a gente deixe não viver, Senhor, na violência, que a gente não pratique a violência, não pratique o ódio, não pratique a raiz de amargura, não viva, Senhor, ofendendo as pessoas, mas viva procurando gestos de amor, de bondade, de compaixão e de misericórdia. Meu Pai, meu Deus, meu Rei, precisamos compreender a Tua verdade. Nos dá sabedoria para anunciar o Teu Evangelho, nos dá sabedoria para nos submeter ao Teu Evangelho, nos dá sabedoria para entender nossos limites e nos humilhar a Teus pés e alcançar a salvação das nossas vidas, da nossa família, do esposo, da esposa, dos filhos, dos netos, dos avós e avó. Senhor, enfim, Pai, que haja saúde, que haja poder na vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração, que está orando também, que está dizendo amém, que está crendo no teu poder. Nesta hora, milagre aconteça na sua vida e na sua família. Salva a nossa nação, salva o nosso país, salva o nosso estado, salva o nosso município, salva o nosso bairro, salva a nossa rua, Senhor. Salva os nossos amigos e vizinhos, salva nós que falamos contigo, Senhor, a mim que falo contigo, salva poderosamente nossas vidas, libera perdão, libera misericórdia, libera compaixão, libera livramento, libera cura, libera milagre nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te clamo porque eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Se eu não falar até as pedras clamarão, que a morte do Cordeiro trouxe redenção. Que minha vida seja pra recompensar